Olá, meus amigos! Hoje temos uma entrevista muito especial com o meu amigo Léo, que é português. Ele fala muito bem italiano, inglês, francês também, então ele é um poliglota muito bacana. E nós vamos abordar tópicos muito interessantes. O primeiro sendo, por que o português fala tão bem inglês? O português, em geral, fala inglês extremamente bem. Então vamos explorar por quê, especialmente comparado, por exemplo, com a Itália, com a França, com outros países europeus, e também, logicamente, com o nosso Brasil. E também teremos um tópico um pouco mais polêmico, que é a percepção do português em relação ao brasileiro, especialmente em Portugal. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom dia, Léo! Tudo bem com você? Bom dia, Gabriel. Tudo bem? E contigo? Tudo bem também. Você está agora em Lisboa, uma das minhas cidades favoritas a visitar. Então, uma das coisas que eu percebi na primeira vez que eu fui em Lisboa foi algo muito interessante. Que a vasta maioria dos portugueses fala inglês muito bem. E isso me pegou de surpresa porque, por exemplo, em comparação com aqui na França ou até em relação, por exemplo, aos espanhóis também, eles geralmente, os italianos, eles geralmente têm um nível de inglês muito inferior ao do português em média. Então, eu também me perguntei pelo seguinte fato. No Brasil, logicamente, apenas 1% da população brasileira fala inglês realmente fluentemente. Então, tem muita gente que tem a teoria assim, então, talvez quem tem português como língua primária não consegue aprender inglês tão facilmente. Mas não é o caso, sendo que em Portugal é o oposto. Então, eu gostaria que talvez você me explicasse. Eu tenho as minhas teorias, mas eu gostaria de ver a sua perspectiva. Por que você acha que este é o caso? Por acaso é engraçado porque em Portugal até é o contrário. A maior parte dos portugueses, precisamente por constatarmos que temos um nível de inglês na média superior aos dos outros países de línguas românicas, por exemplo, assim já mais próximo até do português médio falado por holandeses ou por alemães ou até mais na média, pode ser, depois depende também. Muitos portugueses acham que o português, ou quem fala português, tem facilidade em aprender línguas, e não o contrário, como dizes tu, que quem fala português tem dificuldade. E eu acho que há um pouco de verdade nas duas coisas. Ou seja, é verdade que, falando só da língua portuguesa e da facilidade que isso nos dá a aprender ou não idiomas, é verdade que é uma língua foneticamente complexa e, portanto, muitas vezes acho que para aprender línguas estrangeiras temos mais facilidade do que, por exemplo, um italiano ou um espanhol ou até um francês. O português tem mais sons diferentes. Temos ditongos nasais, ão, oin, em. Temos x e ses e temos muitas coisas que não existem, sobretudo as vogais, temos muitas vogais. Mas não é por causa disso que eu acho que os portugueses têm um bom nível de inglês na média. Eu acho que há uma mistura de fatores. O primeiro é que, contrariamente aos países que tu disseste e ao Brasil, portanto, países na Europa que tu disseste e ao Brasil, nós estamos expostos ao inglês desde pequenos. Por causa de séries e de televisão, porque aqui em Portugal não se dobra nada. Dobrar, nós dizemos dobragem, no Brasil é dublagem, mas é a mesma coisa, ou seja, tudo o que é séries de televisão, tudo o que é filmes, tudo o que é desenhos animados até, quando eu era miúdo, agora está a mudar. Agora a indústria da dobragem está a crescer, tanto que eu tenho uma irmã mais nova e ela vê tudo em português, e isso também nota-se no nível de inglês dela, que não é tão alto como o da minha geração, com a idade dela. Mas realmente, durante muito tempo, a maior parte das coisas para miúdos não se dobravam e, portanto, eu cresci com inglês desde miúdo. E depois, para adultos, não se dobram. Ou seja, se eu for ver um filme americano, que é a maior parte dos filmes que nós vemos, é em inglês, com legendas em português. Se eu vir uma série, é em inglês com legendas. Claro que hoje em dia as pessoas veem tudo na Netflix e isso tudo, e portanto podem escolher a língua. Mas acaba por ser cultural também.
Nós estamos tão habituados que para nós não há outra forma de ver um filme senão na língua original com legendas. Ou sem legendas, se conseguirmos, para aqueles que conseguem. Enquanto que se calhar um brasileiro, mesmo tendo a opção de ver um filme na língua original, naturalmente vai ver com a dobragem brasileira. A maioria, Estar sim, eu habituado. acho que a maioria da população, sim. A maioria Ou da seja, população, sim. mesmo tendo... Antes não tínhamos escolha, antes da internet. Agora, mesmo tendo escolha, já há aquela tendência por causa de estarmos habituados. Portanto, isso é um Interessante. grande fator. Isso é um grande Sim, fator. isso é um grande Pá, fator. Isso é um grande fator. Estar exposto a uma língua a partir da televisão quando és criança é quase como teres um... É quase como aquelas crianças que nascem com um pai de uma língua e uma mãe de outra língua. É como teres ali alguém a falar Sim. uma língua desde criança e desenvolves essa língua. Depois também Sim. temos inglês na escola e o facto de já termos esta exposição ao inglês faz com que consigamos aproveitar mais o inglês na escola, acho eu, porque não é do zero, é uma língua que, a bem ou a mal, já conhecemos e que pelo menos usamos de forma passiva. Portanto, há um pouco mais de interesse, acho eu, em saber bom inglês na escola. E depois também acho que aqui há uma coisa mais da força cultural de Portugal, comparando com o Brasil, obviamente, não há comparação, mas mesmo com Espanha, Itália, França, são países que exportam muita cultura e que têm culturas mais que se impõem mais. O que é que eu quero dizer? Um gringo que vai para a Espanha, ou para a Itália, ou para a França, eles falam contigo em espanhol, ou em italiano, ou em francês. E são... Tu ouves a rádio e é tipo 80% músicas na língua deles, e no Brasil também. Enquanto que Sim. aqui em Portugal, pronto, há menos imposição da língua, da cultura local. Nós produzimos menos conteúdo cinematográfico, produzimos menos música. Agora isto está a mudar, mas, portanto, o português acomoda-se mais e até, acho que muitos de nós até têm um certo orgulho nisso, em sermos quase borboletas sociais quando se trata de falar com pessoas de outros países e adaptarmos à língua deles, o que faz com que acabemos também por fazer um esforço para falar outras línguas, se calhar mais do que em Itália, ou em Espanha, ou em França, ou até no Brasil. Em relação à fonética da língua, claro que isso pode ser um pequeno fator, mas um fator muito maior vai ser a exposição alta ao idioma Claro, desde claro. uma pequena, Isso é o desde grande miúdo, fator. desde uma idade Sim, exatamente mais jovem. E agora um outro aspecto que é relacionado ao aspecto que você mencionou é o seguinte. Bom, primeiro, em Portugal existe muito turismo, por exemplo, da Grã-Bretanha. Existe muito turismo alemães também. Então, quer dizer, e geralmente 95% dessas pessoas não vão falar português. Então, Não. o português tem uma maior necessidade de se comunicar em inglês. É verdade. Então acho que já está na cabeça do português desde o início. Não, nós temos que empregar pessoas, então vai ser muito mais fácil conseguir um emprego se a pessoa falar inglês muito bem. E também, eu acho que é um fenômeno interessante no aspecto de, por exemplo, em comparação com a Holanda. Porque a Holanda também, Holanda e Portugal, são países com uma população relativamente pequena, em comparado com a Itália, com a França, Exatamente. com a Espanha. E a Espanha, logicamente, 400 milhões de pessoas falam espanhol na América Latina, né? Quer dizer, então, o espanhol fica mais fácil viver a vida falando apenas espanhol, para o espanhol. Exatamente. Exatamente. Né? Então, quer dizer, para o holandês, se o holandês não falar inglês, ele está ali Ninguém num fala. país de 10 milhões de pessoas. Sim, sim. Exatamente. Então, quer dizer, o mundo da pessoa se torna muito pequeno. Né? E embora o português tenha o Brasil, o português está na Europa. Então, quer dizer, para se comunicar na Europa, vai ter que aprender pequenino. outro idioma. Exatamente. Então, quer dizer, essa condição dá um empurrão em vocês, né, para falar, olha, se você quiser explorar mais do continente, falar inglês vai ser crucial. Então, mas, quer dizer, eu acho que esse motivo realmente empurra o português a aprender o inglês, mas eu realmente me impressionei, porque eu fiz muitas entrevistas para o meu canal com portugueses e eu acho que todos, assim, especialmente entre
sei lá, 20 e 30 anos de idade, mais ou menos, foi Sim. as pessoas que eu entrevistei. Ah, e também até uns mais jovens, porque eu vi um grupo de escoteiros, eu acho que eles tinham, uns A sério. 16 anos de idade, foi engraçado. Então, a vasta maioria falava inglês muito bem. Que foi, e, por exemplo, geralmente aqui na França, ou na Espanha, na Itália, no geral, em média, o nível de inglês deles é bem inferior. Ou seja, eu digo, é verdade, não é para insultar ninguém, Não, mas claro. eu também, eu Claro. vivi, aliás, até uma conversa que eu tenho com estrangeiros a viver aqui, por exemplo, eu vivi em Itália, depois também, nesses países, há zonas onde há mais abertura, Sim, com certeza. não é? Mas pronto, em Tudo Roma, relativo, né? claro, mas eu vivi em Roma um ano e bastou-me eu saber um italiano muito básico para os italianos da minha idade dizerem: epá, perfeito, vamos falar italiano. Ou seja, bastava eu ter. Enquanto que se fosse ao contrário em Portugal, se um estrangeiro viesse aqui com um português muito básico, o português médio da minha idade diria: epá, bom esforço, parabéns, mas vamos falar inglês que é mais fácil. Sim. E, por exemplo, eu passei por isso na Alemanha. Na Alemanha que também tem um nível mais alto de inglês. Eu vivi lá 3 meses, o meu nível de alemão é mais baixo. Mas pronto, ali intermédio, eu falava alemão e pessoal da minha idade dizia: o teu alemão é muito bom, mas dizia em inglês. E falava em inglês. Eu, ok, o meu alemão é muito bom, mas claramente não é bom o suficiente para tu falares alemão comigo. E porque o nível deles já era um pouco mais alto. Sim. Uma pergunta também que eu gosto de fazer, logicamente, existem muitos brasileiros que têm interesse em pelo menos visitar Portugal, ou tem também muitos brasileiros que têm a possibilidade de pegar um passaporte português por terem avós, né, portugueses e tudo mais. Volta e meia eu vejo uma história assim, um vídeo no YouTube falando: fui discriminado em Portugal, fui maltratado pelos portugueses. E a minha experiência em ambas as vezes que eu fui para Portugal, olha, Foi muito diferente. exatamente, nunca, nem por um segundo me senti discriminado por ninguém em Portugal. Né? Eu, na realidade, achei que o português foi muito simpático. Então, eu gosto de perguntar diretamente para o português. No geral, e não logicamente a sua perspectiva, porque a sua perspectiva, pessoalmente, você é um cara bem viajado, bem aberto a outras culturas. Mas qual que você acha que é a percepção geral do português em relação ao brasileiro em Portugal? Boa pergunta. É difícil responder, porque tu estiveste aonde em Portugal já agora? Porto e Lisboa, Pois. É apenas. assim, claro, nas cidades versus no campo ou em cidades mais pequenas é diferente, não é? Eu acho que é difícil eu responder sem dar um pouco a minha perspectiva, porque eu não consigo falar pela maioria das Claro. pessoas. Mas é assim, eu percebo que haja brasileiros que se sintam discriminados, porque não estou a dizer que todos os portugueses são assim, até porque a maioria acho que não são, mas existem portugueses que têm certamente algum preconceito, até porque no passado, se calhar, o tipo de brasileiros que emigrava, havia mais crime associado a brasileiros, o que faz com que muitos portugueses tenham essa ideia de qualquer brasileiro que seja imigrante em Portugal. Estás a perceber? Ou seja, não estou a dizer que a maioria é assim, porque provavelmente não é, obviamente, mas por causa de algumas más pessoas, cria-se esta ideia. Sim. Que é uma coisa que acontece em muitos países, com muitas etnias, e é toda uma conversa que é difícil falar disto sem ofender as pessoas, mas pronto. Portanto, há pessoas que têm essa perspectiva. Claro que a maior parte, eu não conheço nenhum brasileiro com quem eu não tenha dado bem e que não tenha sido simpático para mim e eu simpático para ele. Mas existe talvez um pouco dessa... Alguns portugueses talvez associem o brasileiro a uma classe social mais baixa, estás a perceber? Entendi. Isso é do lado da discriminação. Pronto. Sim. Porquê é que certos brasileiros podem sentir isso? Porque pode haver certos portugueses que pensem assim. Agora, o que eu vejo, e vejo com pessoas da minha geração, e vejo com a maior parte das pessoas, é
a tua experiência. Ou seja, conhecer brasileiros, epá, e ser normal, ser tipo brasileiro em Portugal é tipo espanhol em Portugal, epá, é o que eu mais esperaria encontrar, estás a perceber? Sim. Se eu Não, com conheço certeza. um brasileiro em Lisboa, então, epá, é quase como se fosse português, porque há tantos e é a mesma língua, são, no fundo, isto nota-se mais quando viajamos. Quando eu viajo e ouço português, normalmente são brasileiros, e cria-se ali uma irmandade por causa da língua. Sim. E eu acho que a maior parte dos portugueses vê isso assim. Mas sim, é verdade que há muitos portugueses que podem ter um certo preconceito em relação aos brasileiros. Epá, e também já me disseram que no Brasil também há certos brasileiros que têm um preconceito em relação aos portugueses. Portanto, não sei se é verdade ou não, mas também estas coisas acho que acontecem muito. Sim, eu acho que infelizmente preconceito é algo que sempre vai existir em todos os lugares, em níveis diferentes, né? É algo, infelizmente, que acontece. E eu pensei que talvez, por exemplo, pode ser... eu não enfrentei nenhum preconceito, nada em Portugal, mas também pode ser pelo fato de que eu era turista, né? Eu não estava morando em Portugal, Sim. então todos os países você pode encontrar uma certa parte da população que vai ter um pouco de preconceito em relação a qualquer estrangeiro, porque vai pensar, você está Exatamente. aqui pegando os nossos empregos, né? Então, Aquela conversa do costume, exatamente. Sim, sim. exatamente. Então vai existir isso também, né? Então quer dizer, É verdade que os brasileiros são mais, ou seja, na média, não é? Há pessoas há todo tipo de pessoas, mas e se calhar até é mais no Rio, porque eu falei com um amigo meu do Rio e ele disse que é mais no Rio até, mas são mais expansivos, não é? E se calhar o português, nós apesar de tudo, comparando com os espanhóis e italianos, somos talvez o povo sul e até gregos, se calhar somos talvez os europeus do sul assim mais reservados. sim, E portanto há no se geral. calhar às vezes um choque, não é? Brasileiros mais expansivos, mais abertos e portugueses assim um pouco mais. Mas pronto, eu acho que a cena de haver uma porção da população que discrimina ou que tem ideias pré-concebidas acontece em todo o lado. Tem a ver também com a história, por exemplo, histórias de imigração também. Tipo, em França também há muita ideia de que o português ou pelo menos havia, se calhar agora está a mudar, não é? Mas há uma porção da população francesa que acha que português é sinónimo de empregada doméstica e blue collar jobs, não é? Pronto. E se calhar em Portugal também há um pouco essa percepção dos brasileiros por causa de no passado haver mais brasileiros a fazer esse tipo de trabalhos, agora está a mudar, mas algumas pessoas ficam com essas percepções. Tal como há a percepção do inglês, por exemplo, que é o contrário, é só inglês é turista, É rico. é rico, bife, nós temos a expressão bife, que vem para aqui apanhar sol e o bife queima de um lado, queima do outro. Ou seja, estes estereótipos existem sempre e Sim. é normal. Pois é claro, acho que os brasileiros são um povo especial aqui em Portugal porque realmente são o povo mais representado. Portanto, Sim, verdade. é aquele que nós devíamos estereotipar menos porque há tanto brasileiro em Portugal que vais encontrar todo o tipo de brasileiros. Sim, com Ou certeza. seja, mas acho que no geral, os brasileiros que venham vão ter... E eu acho que agora até é capaz de ser mais positivo ainda porque agora, atualmente, nos últimos 10 anos, primeiro com a música, com o funk, que se tornou muito popular aqui, depois com a internet, que agora, como eu estava a dizer, consomem-se menos conteúdos em inglês e agora consome-se cada vez mais em português brasileiro, sobretudo na internet, não é? Qualquer português que pesquise coisas na internet em português vai encontrar conteúdos brasileiros. Portanto, acho que há uma aproximação e se calhar a geração que discriminava mais é dos meus pais ou dos meus avós e se calhar a minha geração por exemplo, da minha irmã que tem 12 anos já tem uma abertura diferente aos brasileiros, até quase um certo uau, brasileiros! Aquele fascínio, estás a perceber? Porque, por exemplo, a minha irmã basicamente associa brasileiros a todos os influencers que ela conhece. Portanto, ouvir português brasileiro é tipo, que fixe.
Yeah. Portanto, eu acho que Interessante. está-se a tornar mais positivo. Sim, que bom. Eu acho que é essa Yeah. tendência mesmo, isso que eu vejo, especialmente, por exemplo, no povo jovem, né, tem uma conexão, geralmente eu conheço, assim, o português que eu conheço sempre tem amigos brasileiros e é uma coisa bem legal, né? Então, muito obrigado, Léo, um grande Obrigado. prazer tê-lo no canal. Você será um convidado ilustre que convidarei novamente para visitar Muito o obrigado. canal, falar. Então, um grande abraço. Tá aí, pessoal. Essas são as perspectivas do Léo, muito enriquecedoras para todo mundo que está aprendendo idiomas ou também está querendo ir para Portugal. Então, um grande abraço a todos e valeu. Tchau, tchau.